Olá, queridos alunos do sexto ano, eu sou a professora Risonilde, estarei com vocês nesta aula e vou mostrar agora o conteúdo da nossa aula de hoje, ou os conteúdos, né? A gente vai falar de figuras de linguagem, que são elas onomatopeia, hipérbole e antíntese. Então, vamos às nossas aulas, né? Vamos conhecer as nossas figuras de linguagem. Então, começando, né, você vai entender por que essas são figuras de linguagem, para que servem, né, nos nossos textos. Então, são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Então, quando se fala em figuras de linguagem, está falando de estilos, né? Então, para que servem, né? Esteticamente, essas figuras de linguagem. Então, elas servem para melhorar o texto, né? O texto ficar mais bonito, mais compreensível e dar diversas formas de interpretação. Então, a gente vai começar pela onomatopeia. Que figura de linguagem é esta? Onomatopeia, ela consiste na tentativa de imitar sons ou ruídos por meio de palavras. Por isso é chamada de figura sonora. Então, ela pertence à onomatopeia, dentro das figuras de linguagem, a chamada figura sonora, porque elas representam sons. Então, quando eu falo, né, a palavra em si, ela não é uma onomatopeia quando não representa um som. Por exemplo, estava lá na cachoeira quando de repente tishbum, tibum. Então esta palavra, né, é a representação do som que dá aqui quando a pessoa cai na água, né, que dá aquele som que vai água para todo canto. Então, esta é a representação. Então, isso é que é chamado de onomatopeia, né? Não o mergulho em si. Se eu falasse o mergulho, não seria onomatopeia, porque não está representando. É como acontecesse o som e eu fosse fazer a transcrição desse som, assim como ele aconteceu, né? Então, meu amigo pulou na água e assustou a todos, né? Então, esse tibum, tibum, alguma coisa assim que você escuta quando mergulha na água, né? E quanto mais distante da água se faz esse mergulho, mais o som, né, realça. A visita chegou e tocou a campainha ding-dong. Ding-dong, não é isso que faz? Por exemplo, quando eu falo em campainha, não é a campainha que é a onomatopeia, e sim esse som aqui, né? Quando ele toca, né, está tocando, faz ding-dong, ding-dong. Então, esse som, né, essa representação desse som é que é chamada de onomatopeia. Entenderam? Não a campainha. Você vai dizer, a campainha é uma onomatopeia. Não, é a representação daquele som. Vamos para o próximo exemplo. Olha só, o blém, blém, blém lembra o som metálico e prolongado que cada badalada do sino produz. Então, neste caso, a gente não está falando da badalada do sino. Olha, gente, a badalada do sino, você vai, né, tá lá escrito, badalada do sino. Isso é onomatopeia? Não vai ser, você não pode classificar como uma onomatopeia. O que é que você vai dizer que é onomatopeia? É a imitação deste som, da badalada, que no caso é o blém, 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 né? Depende daquele som que sai quando o sino está tocando. Então, essa representação, tá? É que nós falamos que é onomatopeia. A fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim! A transformação estava feita. Né? Que no primeiro quadrinho a gente percebe que tem um sapo,
Olha só, e ela vai tentar transformar este sapo em príncipe, né? Então ela vem com a varinha de condão, aí quando ela vai, né, fazer lá perto do sapo, né, aí faz plim, que é quando acontece a mágica. Então esse som, né, do acontecimento da mágica que nós classificamos como onomatopeia, que é o plim aqui. E ele transformou-se em príncipe. A hipérbole. Então, a gente vai trabalhar agora outra figura de linguagem, né? Onomatopeia, né? A transcrição do som da palavra em som, né? Quando você escreve, a forma como o som é representado é onomatopeia. Agora, a gente vai passar para outra figura de linguagem chamada hipérbole. Então, o que é isso? O que é essa hipérbole? O que é que ela representa no texto? Então, é o exagero intencional a fim de intensificar a expressividade, impressionando assim o leitor. Então, por que eu exagero? Mas é porque eu quero exagerar. Eu quero enfatizar aquilo que eu estou dizendo. Então, por isso que é intencional, né? Eu não faço isso sem saber, né? Eu faço isso justamente para que o meu texto fique mais expressivo, chame mais atenção. Então, este é o exagero. Aí nós temos aqui como exemplo, eu morro de rir com esse filme. Olha, eu morro de rir. Eu acho o filme muito engraçado, né? Então, a gente costuma falar o morro de rir. Mas será que já morreu alguém, né, de rir? Olha, fulano morreu de rir. Vocês já ouviram falar? Não, né? Isso não é um exagero? A gente quer dizer, a gente quer intensificar, que a gente riu bastante, né? Então, morro de rir aqui é um exagero, eu posso considerar uma hipérbole dentro desse texto. Então, as figuras de linguagem, elas são utilizadas principalmente nos textos literários, né? Dificilmente a gente vai encontrar numa notícia, em um jornal, não, porque elas são mais utilizadas nos textos literários. Então, estava morrendo de fome. Outra coisa aqui, né? Olha, gente, eu estava morrendo de fome. A gente tem mania de exagerar, né? Eu estou com fome, vamos almoçar, gente, estou morrendo de fome. Isso acontece muito, né, no nosso dia a dia. Mas será que se a gente deixar de almoçar naquele horário, ou pelo menos um dia, a gente vai morrer de fome? Eu acho muito difícil, né? Mas a gente gosta mesmo de exagerar. Então, a gente vai verificar aqui um trecho de uma música onde aparecem muitas hipérboles. Na música do Raul Seixas, né, quando diz: eu nasci há 10 mil anos atrás, olha só, 10 mil anos atrás é muito tempo. Isso pode acontecer? Isso é um exagero, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Até nesse segundo verso, quando eu digo não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, é um exagero, porque nós temos condições de saber tudo no mundo? Claro que não, né? A gente sabe muito pouco diante de tudo que acontece no mundo. Então, também recai no exagero, é uma hipérbole. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Se eu falar isso hoje, é claro que é um exagero. Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares eu vi. Então, todos esses versos, né? Arca de Noé, Salomão cantar, Zumbi fugir, que eu vi, falando neste exato momento, eu estou exagerando demais, né? Pelo tempo, então não tem condições. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel, veja só também o exagero.
Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Que aí é verdade, né? Eu não estou falando a verdade, só que como é um poema, né, uma poesia, tem a liberdade de escrever tudo que o poeta quiser, né? De viajar na imaginação. Então agora a gente vai, vocês viram que tem esse exagero, né? Também no nosso dia a dia a gente fala muito essa questão do tempo. Olha, tá com 2 horas que eu te espero aqui, às vezes a gente tá com 2 minutos, né? Então esse exagero, né, intencional, que a gente quer mesmo só dar ênfase, é chamado de hipérbole. E outra figura de linguagem que nós iremos conhecer é a antítese, que é essa antítese que tem para nos mostrar que é o uso de palavras ou expressões com significados opostos, com a intenção de realçar a força expressiva de cada uma delas. Então, todas as figuras de linguagem, ela tem essa intenção, né, de realçar. A antítese é de realçar expressões ou palavras com sentidos opostos, que nós iremos ver aqui no exemplo. Aqui viajam 12 pneus cheios e um coração vazio. Então, eu quero dar ênfase aqui nos pneus cheios, né, que viaja... Está falando da viagem, vamos dizer assim, de carro, por exemplo, e um coração, porque ele viaja só, o caminhoneiro faz muito isso, né? Então, aqui o coração vazio, tem um par de palavras opostas, cheios, vazios. Então, a antítese, ela traz essa expressividade no texto. A gente vai ler agora o texto chamado Companheira. Vem, olha a madrugada, quando tudo é nada, e nos separar, vem minha companheira. Temos aqui uma antítese, né? Está destacado para vocês observarem. Veja aqui, tudo, nada. Não são pares de palavras opostas, sentidos opostos, mas foi colocada aí intencionalmente, né, para enfatizar, né, valorizar mais essa ação aqui. Então, a gente vai observar aqui, as águas de março, é pau, é pedra, é o fim do caminho e o resto do topo é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Então, a gente vê algumas palavras, né, que tem essa intencionalidade de oposição de ideias. Por exemplo, aqui nós temos vida e morte. Né? Se eu faço, tem palavras aqui que não exatamente a palavra em si, mas o sentido traz uma certa oposição, que é o sol e noite, né? Não está dizendo dia e noite, mas por trás dessa intencionalidade tem sim uma antítese, porque o sol, né? A vida é o sol, configura o dia, né? O sol está representando o dia. E aqui nós temos a noite, né, que tem um sentido oposto do dia, né, o sol. Então, é isso aí, gente, vocês observaram, né, nossas figuras de linguagem aqui, que nós iremos, né, que nós apresentamos, perdão, para vocês, que é a onomatopeia, né, hipérbole e antítese. Né? A onomatopeia é a reprodução do som, né, de determinada ação. A antítese é a oposição de ideias que você vai encontrar lá no texto, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, porque nós iremos para a nossa DLI.
Então, na primeira questão, diz: assinale as frases em que há hipérbole. Olha, diz que assinale as frases. Isso significa dizer que pode ter mais de uma, né? E você vai observar entre A, B, C e D, né, para marcar aquelas em que há ou aquela em que há hipérbole. E na questão de número 2, identifique a figura de linguagem presente na frase. Além da tristeza, sempre há alegria. Então, esse momento é para você realizar a atividade e daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, estamos de volta com a nossa interatividade, que a Maria Rita, né, de bom dia. Maria Rita, coloque aí a alternativa que você marcou também. A Nicole participou dizendo que a questão, a letra B e C, e também que a questão 2, a figura de linguagem é antítese. Então, a gente vai, né, verificar lá nas nossas alternativas. Quem quiser participar, pode participar ainda. Então, vamos para a questão 1. A gente vai analisar aqui para ver se a Nicole, né, que colocou aqui, marcou a alternativa correta. Então, que pede para assinalar as frases em que há hipérbole. Então, o que é hipérbole? É uma certa, né, maneira de exagerar. Então, a gente vai aqui para a letra A. Sem a presença do instrutor, todos se sentiam mais à vontade. Aqui, né, não identificamos nenhum exagero, né? Então, a letra A, não vamos assinalar, né, aqui. A B, só em pensar em doces, eu já engordo. Então, há um certo exagero, né? Será que existe alguém que só em pensar, né, em coisa doce vai engordar? Mas isso aqui só é, né, é uma hipérbole. Então, nós podemos marcar letra B, porque só em pensar em doces eu já engordo, é um grande exagero. C, já falei isso a você mais de 1000 vezes. Será que alguém fala mesmo mais de 1000 vezes? Mas isso acontece muito, né? Quando a gente chama 2 ou 3 vezes, né? Principalmente as mães, quando estão chamando seus filhos, que eles não aparecem, né? Na hora que a gente chama, a gente diz, olha, menino, já te chamei mais de 1000 vezes, mas jamais, né? A gente vai contar até saber que já passou de 1000, né? Então, isso também é um grande exagero. Podemos marcar, né? A letra C. A garota está muito bonita. Claro que isso é normal e natural, né? Quando tem uma moça bonita, a gente pode falar isso sem nenhum exagero, né? Com certeza. A não ser que seja uma ironia, né? Que você depois, né, posteriormente vai conhecer, que também é uma figura de linguagem. Então, vamos para a questão de número 2. Identifique a figura de linguagem presente na frase. Aqui, além da tristeza, sempre há alegria. Então, há uma certa oposição de ideias, né, nessas palavras aqui, tristeza, alegria. São palavras de sentidos opostos, não é isso? Então, é antítese mesmo, tá? Assim como a nossa aluna Nicole colocou, tá? Está correta. Então, vamos aqui para o nosso gabarito. Veja que está marcada a B e a C na questão 1. Quem não conseguiu, agora é o momento de você verificar e marcar. Só em pensar em doces eu já engordo e já falei isso a você mais de 1000 vezes, né? E vamos para o comentário. Aparecem 2 frases com a figura de linguagem hipérbole que leva ao exagero das ideias. Na frase B, o exagero está no fato de só em olhar para o doce engordar. Na letra C, é falar mais de 1000 vezes. Nesse caso, também há, né, um grande exagero no pensamento. Ninguém vai pensar e já vai engordar. Vamos para a questão de número 2, que pediu para identificar a figura de linguagem presente na frase. Além da tristeza, sempre há alegria. É realmente uma antítese. Né? Tristeza e alegria são ideias opostas, né, nos seus sentidos. E temos, né, como eu já falei lá desde o início da questão, que temos uma oposição de ideias chamada antítese. Então, esta figura de linguagem que representa esta oposição de ideias através das palavras tristeza e alegria.
Então é isso aí, minha gente. Vocês, né, aprenderam na aula de hoje 3 figuras de linguagem, muito importante. Quando você for agora fazer a leitura nos seus textos literários, com certeza você vai identificar, né, principalmente a onomatopeia, antíntese e a hipérbole. Não esqueça, a hipérbole está presente no nosso dia a dia, né? Sempre estamos exagerando. Agora presta atenção ao seu redor que você vai identificar, né, quando for utilizados esses exageros, né, nas falas dos colegas, em casa, na escola. Então é isso aí. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.